Pessoal, vamos novamente falar sobre saúde pública, com um tema muito importante para esse ano. Esse ano a gente comemora 100 anos da descoberta da doença de Chagas. Ela é uma doença muito importante aqui no Brasil e o nome dela está associado a Carlos Chagas, um importante cientista do começo do século XX, que foi o descobridor, vamos chamar assim, de todas as etapas, todas as condições dessa doença. Ele que descobriu o agente transmissor, a forma de contágio, os principais hospedeiros na natureza, como ela afeta os seres humanos. E esse é um fato inédito. Até hoje, nenhum outro médico, nenhuma outra doença teve o seu ciclo completo descoberto por um único pesquisador. Tá? Bastante atenção, então, para Carlos Chagas. E ela é causada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Tá? Atenção também para o cruzi. O cruzi é uma homenagem a Oswaldo Cruz, que foi também um grande cientista do início do século, que fundou, né, o que hoje é um Instituto de Manguinhos, no Rio de Janeiro, que pesquisa, tem pesquisas de ponta na área de doenças tropicais e algumas outras áreas médicas. Vamos analisar agora esse ciclo aqui de contaminação do Trypanosoma cruzi. O protozoário vive no intestino do inseto chamado barbeiro. Tá? Barbeiro é um inseto chamado percevejo. Ele vai se alimentar de sangue e ele defeca ao mesmo tempo. Lá onde fica aquela feridinha de onde ele picou com as fezes dele, a pessoa sente uma coceira muito intensa, vai coçar e os protozoários penetram na corrente sanguínea. Uma vez na corrente sanguínea, eles vão se instalar em diversos órgãos, principalmente em regiões de tecido muscular. Você tem algumas manifestações e sintomas mais imediatas, como febre, inchaço da região, algumas sensações meio dolorosas, algumas sensações de câimbras pelo corpo, mas normalmente isso não evolui muito, passa em poucos dias e a doença vai se manifestar somente em muitos anos. O protozoário, o Trypanosoma cruzi, nesses órgãos onde ele se instala, ele vai provocar lesões bastante intensas, o que vai levar ao inchaço, ao aumento de tamanho do coração, como a principal manifestação, que normalmente é o que leva à morte, também do cólon, do intestino grosso e do esôfago, tá? E atrapalhando demais a vida dos portadores. A gente vê nessa imagem o que é um coração em estágio avançado de doença de Chagas, esse terceiro daqui. O primeiro, ele tem tamanho normal, a gente vê a proporção, ele é mais do que o dobro do volume. Um coração desse está muito comprometido e funcionando muito mal. Essa pessoa sofria de uma insuficiência cardíaca muito extrema, provavelmente a causa da morte. Isso aqui a gente vê aqui, ó, uma luva, né, ou a mão de um pesquisador, é uma alça do intestino, é um pedaço do intestino grosso, enormemente aumentado. E aqui a gente vê, nessa primeira fotografia, esse filamentozinho branco aqui é o esôfago da pessoa, né? Um esôfago em condição normal. E a gente vê os estágios que ele pode alcançar de inchaço. Uma pessoa nessas condições não consegue se alimentar, não consegue, né, deglutir o alimento e vai ter muita deficiência causada por isso. Tá? Esse é o barbeiro. Esse daqui é o inseto que vai ser o transmissor da doença de Chagas. Quando a gente fala em medidas profiláticas, o que a gente quer dizer? Quer dizer, como evitar essa doença? A medida principal é combater o barbeiro. De que modo pode-se fazer isso? Através do uso de inseticidas, de telas protetoras e principalmente combatendo casas desse tipo, casas de pau a pique, casas de barro, porque esse inseto se esconde nas frestas dessa casa. Então a construção de moradias de alvenaria são medidas profiláticas também no combate ao barbeiro. E por último a gente pode ter aqui uma pequena visão de como essa doença se distribui pelo país, né? A gente tem aqui variando desde o mais claro, que a gente vê em Amazonas, Maranhão, até o mais escuro aqui, Goiás, um índice crescente de mortalidade por 1 milhão de pessoas. Tá? Então a gente vê uma doença bastante localizada aqui na região de Goiás, Minas, São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Bahia, pegando uma área bastante grande sob influência de cerrado. Tá bom? Fique bastante atento para a doença de Chagas, é uma data muito importante, esses 100 anos,
fique atento para tudo que sair nas reportagens, em mídia, em noticiário, que esse deve ser um assunto que vai entrar bastante nos vestibulares. Até logo.